Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, e a gente está estudando vamos estudar aí 2 meses e vamos estar falando sobre esse livrinho aqui, quantos encomendaram esse livrinho lá? Levanta a mão assim, levanta. Aí um grupo, encomendou esse livrinho lá, não sei se já chegou? E os dos líderes, está lá embaixo? Tinha que entregar logo, entregar hoje aí, lá no final do culto você pega lá, os líderes de célula, os livros já estão separados lá, e nós estamos refletindo, estamos tirando algumas lições, claro, não só do livro, mas estamos tirando algumas lições importantes desse tema. Eu acredito que algo de Deus para nós nesses dias, e estamos falando então sobre o retorno à santidade. Pode passar aí. Nós iniciamos dia 2, demos uma pausa para a nossa conferência, que foi uma bênção, Começamos dia 2, falando sobre santidade, sobre retorno à santidade. Nós vimos na primeira mensagem o tema preparando-se para uma jornada de vida, descobrindo os fundamentos de um genuíno avivamento. Depois dessa série, nós vamos entrar em outra série sobre avivamento. Então nós estamos preparando o nosso coração, porque não adianta a gente pedir o avivamento se o nosso coração está cheio de coisas que, precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas, nosso coração precisa dar lugar a Jesus, Eu lembro, irmãos, que essa série, eu lembro a vocês que não é algo para trazer peso. Tem pessoas que nesse tempo está tão contaminada por a geração atual, que tudo que fala sobre oração, jejum, busca com Deus, isso é peso, isso é jugo, não existe isso mais, Então, se você pensa assim, irmão, não precisa fazer nada, não precisa nem vir, porque o que nós queremos despertar nos discípulos de Jesus dessa comunidade é fome e sede, ao ponto que nós vamos estar buscando a Deus de madrugada, voltar a orar de madrugada, voltar a buscar a santidade. Isso tem que ser algo que brota no nosso coração, mas eu preciso falar sobre isso. Nós precisamos pregar sobre todos os temas da Bíblia. E na Bíblia, a Bíblia nos confronta sobre largar uma vida de pecado. Então nós precisamos examinar o nosso coração, igual o salmista diz, e ver se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Somos nós que temos que fazer essa varredura no nosso coração. Mesmo em nossos dias, nós não podemos deixar de exortar, de ensinar os valores e os princípios tão caros para uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica, somos batistas, mas somos uma igreja apostólica. Por que uma igreja apostólica? Porque nós cremos nos princípios, nos valores da igreja primitiva, na igreja que surgiu no Novo Testamento, aquela comunidade que vivia os ensinos dos apóstolos. Então nós somos herdeiros dessa doutrina dos apóstolos. Como nós vimos, em nossos dias tudo tem se tornado permissivo. Os valores de família, sobre santidade, sobre respeito aos pais, sobre uma vida pura, isso tudo tem sido banal. As pessoas não estão ligando mais para isso, estão vivendo. As pessoas se juntam a uma comunidade, uma igreja, e elas vêm com a vida antiga dela e quer agregar ao cristianismo. Não tem como. Nós precisamos nascer de novo. Aliás, Jesus disse isso a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Amém? Estão comigo ou não? E isso, irmãos, é a Bíblia que tem que nos mostrar. E nós vamos ver nessa noite alguns textos. Um texto que eu citei semana passada, que está no livro, o autor cita esse outro autor e diz: nunca houve um tempo na história da igreja quando o corpo de Cristo precisasse tanto de purificação como agora.
Nós precisamos, irmãos. Nosso coração, a nossa vida está tão enraizada aqui. E nós, igreja de Jesus, somos a voz profética. E se a voz profética se calar, será muito fácil a gente cair em armadilha e ter uma igreja que cria entretenimento, programas para que os crentes fiquem felizes. Você sabia que Jesus morreu na cruz, não foi para te fazer feliz? Foi para te fazer santo. Foi para transformar a sua vida. Foi para te separar para Ele. Ele nos comprou, Ele nos separou para Ele. E nessa noite eu gostaria de refletir com vocês, nesses minutos aqui, sobre o tema Cristo em nós, o fundamento da vitória. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Cristo em nós, o fundamento da vitória. E a gente vê tanta gente pregando sobre vitória, né? E a gente vai refletir nessa noite que a vitória que nós precisamos ter é a vitória contra a carne, é a vitória contra o pecado. É essa vitória que nós somos chamados a viver em Cristo Jesus. É vital, irmãos, entender que Cristo não morreu na cruz somente para nos levar para o céu. Tem gente que acha assim, eu estou aceitando a Jesus para fugir do inferno. Tem muita gente que aceita Cristo com medo de ir para o inferno. Mas Jesus não morreu na cruz somente para que você e eu possamos ir para o céu, mas principalmente para habitar em nós. Ele quer morar dentro de você. Ele quer estender uma tenda e morar aqui conosco, para conceder poder, né? Enquanto estivermos na terra, Ele precisa revestir a nossa vida de poder. E talvez seja esse o grande abismo, o grande cisma que nós vivemos nesses dias, porque o crente não consegue, ele é derrotado por coisas tão pequenas, porque falta poder, falta o Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, nós vamos reunir forças, irmãos, para vencer o pecado. Amém? Através do Espírito Santo em nós. Romanos capítulo 6, verso 14 diz assim: o pecado não é mais o Senhor, o seu Senhor. O pecado, em outra versão vai dizer, não domina mais sobre você. Nós somos pecadores, a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos errar. Mas o problema aqui, irmãos, é quando a pessoa é dominada pelo pecado. Ela já é astuta, ela é sagaz, ela planeja viver no pecado. E o texto está dizendo o seguinte: o pecado, para aqueles que nasceram de novo, não é mais o seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém? Outro texto do apóstolo Paulo descreve mais uma vez o fundamento para vencer o pecado. Romanos 6,6, vamos ler juntos? Sabemos que a nossa velha natureza humana sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Que velha natureza é essa, irmãos? É quando nós vivíamos na ira, vivíamos longe de Cristo, quando todas as coisas de Deus não faziam mais sentido para nós, quando a gente pensava assim, mas isso não tem nada a ver. Tudo isso, irmãos, era coisa da velha natureza. Para aqueles que nasceram de novo, irmãos, eles crucificaram a carne. O apóstolo Paulo vai dizer isso, e nós vamos ler esse texto. De fato, essa palavra que lemos, irmãos, precisa ser uma verdade em nós, porque através do Espírito, o mesmo Cristo ressurreto agora habita dentro de nós. Não é uma vozinha, eu ouvi a vozinha da consciência, não, é Deus falando com você, é Deus dizendo a você, você precisa voltar para Jesus, é Deus falando para você, você precisa se consertar com seu marido, é Deus falando para você, você precisa orar mais pelos seus filhos,
Essa voz que vem na sua mente é o Espírito Santo batendo lá, falando: volta a fazer os princípios, retorne à santidade. É a voz de Deus falando o tempo todo, e Ele vai continuar falando, e tomara que Ele não deixe nem você dormir nessa noite. Ele te incomode de tal forma que tu se ajoelhe de madrugada e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso mais de Ti. A vida cristã, irmãos, é morte do velho eu. O eu precisa morrer, irmão. Tem muita gente com eu grandão na vida. Eu. É morte do eu, e seguir aprendendo e deixando Cristo viver uma vida, a vida dele através de você, através da sua vida. Quando nós entregamos a vida a Cristo, irmãos, começa uma vida nova. Deixa eu falar uma coisa com carinho para você. Ser amigo de crente não te leva para o céu. Eu gosto, eu amo. É necessário nascer de novo. Isso é muito sério. Sabe, irmãos, não tem a ver com igreja, não tem a ver com pastor, não tem a ver com esse prédio, não tem a ver com o número de pessoas que estão nessa cadeira. Tem a ver com céu e inferno. Tem a ver com vida santa. Tem a ver com o novo nascimento, irmão. O cristianismo é isso. Você não pode participar de uma igreja que afaga o seu ego. Nós temos que estar numa igreja que nos provoca mudanças. Nós precisamos de uma palavra que fala: não, que bom, tadinho, você é tão gatinho. Nós precisamos de uma igreja que fala: você precisa ser um leão, cara. Você precisa ser uma leoa, você precisa guerrear. Nós estamos vivendo uma geração muito frágil, tudo machuca, toda palavra, Por quê? Porque nós estamos vivos demais. Nós estamos muito vivos. Aquele que nasceu de novo morreu. Morreu, irmão. Morreu para a velha vida. O Paulo diz isso, ele diz: fui crucificado com Cristo. O que significa, irmão? Ele está dizendo: eu morri. Eu fui crucificado com Cristo. O velho Saulo morreu. Não vivo mais eu. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu. Não tenho mais direitos, não tenho mais opinião. O que rege a minha vida é Cristo. É Cristo. Não tem a ver com meus interesses, não tem a ver com a minha vontade, não tem a ver com o seu primeiro milhão, não tem a ver com isso, irmão. Cristianismo é morte do eu. Você tem que morrer, irmão. Tem gente penando na vida, tem gente sofrendo porque não morre. Tem que morrer, irmão. Vai lutar com as suas forças, vai se arrebentar, vai ficar machucado, vai sofrer na vida. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que fosse algo que ele devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Esvaziou-se. A atitude de Jesus foi qual, irmão? Ele esvaziou. Ei, irmão, você está muito cheião, está muito cheio de si, está muito cheio de vaidade, está muito cheio de opinião, está muito cheio, e você precisa se esvaziar, meu irmão. Por seu próprio bem, você precisa se esvaziar, porque se você não se esvaziar, porque a Bíblia diz aqui, Cristo se humilhou. Eu não baixo a cabeça para ninguém. Vai assim, irmão, continua assim, que o diabo está te aplaudindo. Eu não me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz, pastor. Vai, continua assim, vai alegrando Satanás. Irmãos, é preciso se esvaziar para que o Espírito possa te encher. Você se esvazia, você se abre. Você se abre para Deus e Ele enche a sua vida, irmão.
se esvaziar do passado. Tem gente carregando lixo, irmão, carregando lixo da infância, lixo da outra igreja, lixo do outro pastor, lixo de tanto lugar que pegou e está carregando isso ainda. Esse troço está fedendo na tua vida, você não está percebendo? Tira o lixo para que o Espírito te dê leveza. Tira o lixo para que Deus te leve a um outro nível. Irmão, nós precisamos de uma vez por todas entender que cristianismo é esvaziar todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes eu trabalhando, chegava em casa pensando, nossa, quantos sapos eu engoli hoje. Quantos sapos. Até a lagoa mesmo. Tantos sapos, irmãos, que eu engolia. Mas sabe, a empresa que eu trabalhava era a General Electric, que é uma empresa multinacional. E ela foi aqui no Rio falindo não, assim, mandando gente embora pra gente. E eu fui ficando do meu setor, só ficou eu e minha gerente. Ela olhou para mim, agora eu ou você que vai? Irmãos, José, nós vimos aqui, engoliu tanto sapo, para que ele pudesse ser elevado à posição que ele foi, ele teve que se humilhar muitas vezes. Nós queremos nos exaltar, queremos, sabe, os lugares melhores. O processo de purificação, ele não aponta para você, ele aponta para a cruz. O processo de purificação, irmãos, ele não aponta para o que eu gosto, ele aponta para aquilo que eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso, e o alvo é Cristo. O meu parâmetro não é a vida do outro. Que às vezes a pessoa fala assim, ser crente, aquilo ali é fogo de palha, aquilo ali. Deus não está interessado nisso, não está nem aí para a sua opinião. O meu parâmetro é Cristo. O seu parâmetro, o seu alvo é Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz, vamos ler juntos? Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Continue, irmão, continue. Vida cristã é continuidade. Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos a conhecer. Eu já aceitei a Cristo, tem que fazer o que mais agora? Agora eu fico em casa, agora eu estou bem. Não, irmão, você não conhece nada de Cristo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu percebo como eu não conheço ele. Quanto mais você busca, mais você percebe o quanto você é miserável. Quanto mais você se aproxima, mais ele mostra as maldades que estão no seu coração. Quanto mais você vai para a luz, mais as sujeiras aparecem. Quanto mais perto de Jesus, irmãos, mais quebrantado você vai ficar. Não desce mais uma lágrima, não levanta mais a mão, não chora, não dobra o joelho. Se aproxima de Deus, querido, se aproxima dele. Há um convite, irmãos, para nós nessa noite. Jeremias 29, 13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É de todo o coração, irmão. Isso quer dizer desesperadamente. Desesperadamente, Senhor, eu preciso de Ti. Tiago 4, 8 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É preciso se aproximar, querido. É preciso disposição para buscar Ele. Deus está esperando você. Deus está esperando você. Deus está esperando derramar do seu derramar para que Ele possa derramar a presença dEle sobre a sua vida. O desejo de Deus é purificar você, irmão. Você está aí? O desejo de Deus é nos purificar, irmão. E Ele vai usar tudo. A gente entende, a gente ora, a gente chora junto. Porque a Bíblia fala, chora com aqueles que choram, alegres com aqueles que alegram. Mas às vezes Deus arranca da gente um namoro, às vezes Deus arranca da gente um emprego, às vezes Deus arranca para chamar a minha e a sua atenção. Porque aquilo está tomando a atenção de Deus, e Deus permite isso ser tirado, para que você volte, para que você retorne à santidade, para que você busque a purificação. Deus quer nos libertar do peso do pecado, irmão.
Quanta gente já entra assim aqui, ó, pesado, não tem mais prazer em cantar, não tem mais prazer em louvar, só fica olhando, criticando, pensando. Deus quer libertar você do peso do pecado. Deus está nos chamando para um novo modo de vida, irmão. E sabe qual é esse novo modo de vida? O cerne está no relacionamento com Jesus. É o momento em que você separa para estar com Ele, você tem prazer na presença dEle. A palavra de Deus diz que os salvos, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, esses desejam a santidade. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E sabe qual é a nossa justificativa hoje para andar do jeito que o mundo anda? Eu não sou Jesus, pastor. O senhor sabe que eu não sou Jesus. Pisou no meu pé, roda baiana mesmo. Eu não sou Jesus. Você está alegrando demais o diabo. Continua assim, irmão. Aliás, não continua assim, não. Por quê? Porque quem entregou a vida a Jesus, a nossa esperança está nele, irmão. Nós vamos lutar contra a natureza que nós temos. O mundo que diz: liberte-se, saia do armário. Mas a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem você está ouvindo, irmão? A Bíblia ou o coach lá do YouTube? O que você está ouvindo? Pastor, mas eu ouvi um pastor falar isso. Pastor do diabo. Tem cruz, irmão, tem que pagar preço mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não podemos agradar, irmãos, se buscarmos um estilo de vida do nosso jeito, ou do jeito do mundo. Nós só vamos agradar a Deus se buscarmos um estilo de vida com profundidade na santidade. Sabe por quê? A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga ninguém, ninguém verá a Deus. Sem santificação, está a Bíblia dizendo. Então, amigo, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Nós precisamos buscar a santificação. Faça do seu jeito. Eu lembro quando eu morava ainda lá na minha casa, lá em São João de Meriti, lá na Bacia do Éden, um lugar abençoado. Não tinha como eu ter um momento a sós lá em casa. Eu subia para a laje. Eu passava horas na tarde, quando chegava do trabalho, subia para a laje, ficava lá encostado na caixa d'água, orando, chorando. Senhor, fala comigo. Quantas noites, quantas e quantas noites eu passava, descia todo mordido de mosquito, mas cheio da presença. Irmão, não sei como você tem que fazer, não há um protocolo, porque aquela mulher entrou, quebrou um vaso de alabastro, outro beijou os pés de outro, lavou os pés de outro. O irmão, o jeito que você vai fazer é com você, mas busque a santificação. Essa série, irmãos, e esse livro e a Bíblia que nós estamos lendo tem o objetivo de nos ajudar como um trilho, para nos conduzir à purificação completa e buscarmos um relacionamento correto com Deus. Então nós precisamos com isso aumentar a busca em oração. Nós vamos voltar à nossa sala de oração agora em março, 6 horas da manhã. Eu sei que nem todo mundo pode, mas tem uns que não conseguem acordar mesmo. E eu vou falar para você, é difícil acordar mesmo, mas é um preço, irmão. Vamos buscar a Deus, há um preço. Vamos aumentar. Nenhum crente, irmão, deveria aceitar viver uma vida de oração medíocre. Nenhum. Por quê? Porque se você diz que ama a Deus, você tem que estar ligado com Ele o tempo todo em oração. Ele tem que falar o seu coração, Ele tem que ser aquele que vai guiar a sua vida, irmão. Se a Bíblia diz, se nós buscarmos a Ele de todo o coração, nós acharemos. Buscai
e me encontrarei. Quando me buscar, se permitirmos, irmãos, se permitir, se você permitir, Deus fará maravilhas em sua vida espiritual. Se você permitir, Deus vai mudar completamente você de dentro para fora. Porque não é uma mudança externa, não é uma mudança exterior, não é trocar uma roupa, é algo que acontece de dentro para fora. Deus, irmãos, está agora, nesse momento, esperando você, esperando cada um de nós, para nos levar ao nível onde você nunca viveu. Um lugar onde você não depende de ninguém. E tem gente que fala assim, eu até queria, mas fulano não vai. Você não depende, irmãos, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Atos 1:8. Quer abrir a sua Bíblia aí para a gente encerrar com esse texto? Atos 1:8. E receberão poder ao descer sobre vocês. Você pode ficar em pé? Vamos ficar em pé. Mas receberão poder quando descer o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Irmãos, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo já desceu. É como se alguém quisesse te dar um carro, está com a chave para te chamando assim, falando, está aqui, tu não pega. Você vai pensar que loucura? Estou com um carro zero para te dar, e você não pega a chave. Uma hora eu vou pegar a chave lá, não pega nunca. Deus está te dando uma chave para ter poder na tua vida espiritual. O Espírito Santo já veio, está disponível, irmãos. Nós cantamos uma canção aqui, falando sobre o batismo do Espírito Santo. O que é um batismo? É você ser mergulhado. Tem muita gente que tem medo. Tem medo. Eu já conversei com pessoa, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de que Deus vai fazer. Vai me jogar no chão? Vai me levar para onde? Vai fazer o que comigo? Tem gente que tem medo de se aprofundar com Deus, porque não sabe, e realmente vai perder o controle. Os discípulos perderam o controle, falaram assim, eles estão bêbados. Não pode estar bêbado essa hora, 9 horas da manhã não estão bêbados, não. É o poder do Espírito Santo. Você perdeu o controle. Perdeu, a perna ficou bamba. Todo domingo passado nós oramos aqui, um jovem falou para mim, pastor, minha perna começou a ficar bamba lá na frente, quase que eu caí. É o poder do Espírito Santo. O poder, o peso da glória de Deus vem sobre nós. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Irmãos, sabe qual é o elemento da sua vitória? Cristo em nós. Cristo em nós, o fundamento da sua vitória. Eu queria orar com você, querido. Se você está aqui nessa noite e você quer entregar a vida a Jesus, eu gostaria de orar com você. Eles vão cantar uma canção aqui, e a gente, como sempre faz, a gente dá um tempo para as pessoas virem aqui, para a gente estar orando. Mas se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você necessita de poder na sua vida, irmão, necessita, sabe, é como se você precisasse gritar, eu preciso de mais de Deus. Não tem como você ficar preso aí, irmão. Se você precisa voltar para Jesus, se você quer reconciliação com esse Deus, hoje é a sua noite, é por isso que você está aqui. Mas você precisa sair daqui com um toque em Jesus. Vem à frente, eu gostaria de orar com você. Sai do seu lugar corajosamente, não tem que ter vergonha mesmo. Porque quem é envergonhado é o Satanás, que fica querendo colocar peso, querendo colocar jugo, querendo agarrar a nossa vida ao pecado. Sai do seu lugar, querido, traga a sua vida no altar, nós vamos orar.